na quarta-feira, essa vai ser a última quarta que nós vamos falar, sobre o modelo de discipulado de Jesus. Nós falamos, em Marcos capítulo 3, versículo 14, que Jesus chamou os discípulos para estar com Ele. Que o discipulado de Jesus era por meio da comunhão. Jesus não discipulava como muitos de nós discipulamos hoje. Hoje talvez a igreja acostumada ou nesse novo mundo da tecnologia, então às vezes a gente facilita o discipulado através de reuniões talvez online. Mas as reuniões online, elas têm muita serventia e muita ajuda para ensinar a palavra de Deus principalmente. Mas não tem como discipular somente com reuniões online. A ideia é que Jesus disse que Ele chamou os 12 para estar com Ele. Significa que as pessoas que mais nós ensinamos e incutimos a palavra de Deus são aquelas que convivem com a gente. Ou seja, são os nossos filhos que nós ensinamos a palavra. É o nosso cônjuge, quando ele não é um cristão, que nós ensinamos a palavra. Eu já tive muitas experiências, pode ser usar essa palavra experiência, de eu visitar um casal. Às vezes a mulher, ela é cristã e o marido não é. Ou às vezes o contrário, o marido é cristão e a mulher não é. E quando o marido ou a esposa converte, é com o cônjuge que ele vai tirando dúvidas de Deus e da palavra. Então, quando a mulher ela tem mais tempo de conversão, ela vai tirando as dúvidas do cônjuge que tem menos tempo, e vice-versa. Então, significa que o cônjuge, ele está em casa, convivendo, é que ele vai ensinar a palavra com as atitudes dele. A ideia, então, é que, como Jesus ensinou, o discipulado é através da convivência. Então, Jesus discipulou convivendo. Significa que, aqui eu abro um parênteses que veio na minha mente agora. Pense agora, traga na sua mente. Quem são as pessoas que talvez você passa mais horas da tua semana com elas? Talvez não é nem o seu cônjuge. Talvez o seu cônjuge, a maior parte do tempo você passa dormindo do lado dele. Mas acordado, conversando, às vezes é uma pessoa do seu trabalho. Às vezes é uma pessoa que você está lá com ela do dia a dia, um primo, uma prima. Significa que essas pessoas são aquelas que você tem mais probabilidade de fazer dela um discípulo de Jesus como você. Se você ganhar essa pessoa para Jesus, ela tem grande potencial de você discipular ela, porque você gasta muito tempo com ela, passa grande parte do seu tempo com ela. Pastor, e se eu não tenho uma pessoa? Então você pode pensar em organizar a sua agenda para você ter alguém. Uma pessoa que você talvez vai 1, 2, 3 vezes na semana tomar um café com ela, sentar, conversar com ela, porque é através da convivência. Então, aonde Jesus ia, ele levava os apóstolos, os 12. Então, ia cruzar o mar, colocava os apóstolos no barco e ia com eles. Multiplicou o pão, estava com eles. Então, o modelo de Jesus de discipulado é por associação. Jesus chamou para estar com ele. O segundo ponto, que eu já falei aqui, é que Jesus chamou. Jesus convidou, segue-me, vinde. Então, é necessário um convite para o discipulado. Não é uma obrigação. Significa que os discípulos que receberam o convite de Jesus, eles tiveram que fazer uma escolha, sim ou não? Eles tiveram que deixar algo para trás. Deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram a coletoria,
coletoria? Coletoria. Mateus deixou a coletoria, ou seja, todos eles deixaram algo para trás para seguir Jesus. Então, quando você convidar alguém para o discipulado, ela vai deixar algo para trás também. Talvez ela vai deixar para trás a dança, a bebida, a farra. Tantas práticas, talvez vai deixar o comportamento iracundo, vai deixar a boca suja, vai deixar algo para trás, para seguir Jesus nesse discipulado com você. E o que Jesus disse? Segue-me e farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Então, o discipulado tem que ter uma transformação. Sabe, às vezes a gente tem muita facilidade para confundir as coisas. A gente às vezes gosta tanto das pessoas que a gente faz o discipulado, o gemes, o culto, um grupinho de amigos onde a gente fala assim, nossa, é tão legal a minha igreja, a gente vai, a gente toma um café depois do culto, e a gente bate papo, fala do futebol, fala da vida do irmão, né? No lado bom das coisas, tá? Não estou falando de falar mal. Um fala da vida, é como que a gente fala assim, a gente tem a nossa, se dou tão bem com os irmãos da igreja, a gente se dá tão bem, e aí a gente fecha num grupinho, numa seita, e parece que só ficamos ali. Perdeu o propósito de transformação, que é necessário, aquelas reuniões, as reuniões de comunhão, seja no culto, seja no gemes, seja no discipulado 1 a 1, é para um propósito. Jesus não se reuniu com os 12 somente porque ele queria ter um grupinho para eles ficar conversando e fazer as coisas juntos. Jesus disse, eu farei de vocês pescadores de homens, ou seja, Jesus tinha um relacionamento com propósito. Então, o discipulado, os cultos, os ensinos de Jesus tinham um propósito transformacional. Ou seja, Jesus queria fazer daqueles 12 algo, fazer daqueles 12 alguém. Então, quando nós nos reunimos aqui na igreja, então eu venho aqui na quarta, eu venho no domingo, porque eu tenho um propósito com vocês. Eu não quero, eu já digo aqui, vocês que estão aqui de quarta, então vocês já são mais grandinhos, comendo já uma papinha mais grossa. Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Eu não quero fazer de vocês apenas ouvintes da palavra, que vêm, sentam no banco, ouve a palavra e vai para casa. Porque Tiago diz que os ouvintes esquecem e não praticam. Esse é o problema dos ouvintes da palavra. Ouvintes não praticam. Sabe quem são os que praticam a palavra? Aqueles que fazem. Aqueles que põem a mão no arado, aqueles que trabalham, aqueles que caçam algo para fazer no reino de Deus. Então, os pescadores de homens, quem são os pescadores? Pescador, se o Danilo tivesse aqui, ele tem muita característica para falar. Pescador vai atrás do peixe, meus irmãos. Eu fui pescar com esses meninos aqui, a gente senta num canto e fica ali, não vem, já começa a dar comichão, coçadinha, fala assim, não, eu vou jogar a vara mais para lá, eu vou trocar a isca, eu vou trocar a linha, eu vou trocar a boia, faz tudo o que for para tentar pegar um peixe. Não é pescador quem senta lá com a mesma vara e fica até o final do dia, não pegou nada e não fez nada. Não é pescador quem não tem 3 tipos de vara, 3 tipos de linha, uns 3, 4 tipos de anzol, 3, 4 tipos de isca. Significa o quê? Que o pescador vai atrás do peixe. Então, o pescador de homens também faz o quê? Vai atrás das almas. Cria projetos, formas de evangelizar,
cria formas de entrar, né? Como que eu posso chamar essa pessoa? Poxa, eu quero ganhar aquela pessoa para Jesus, como é que eu faço para falar com ela? Como é que eu faço para orar por ela? Como é que eu faço para visitar ela? Eu vou criar aqui em casa um café do nada e vou chamar ela. Cria oportunidades para ganhar alguém. Então essa é a característica dos pescadores de homens. Eles vão atrás das pessoas. Jesus disse o que para os pescadores de homens? Vão por todo mundo e fazei discípulos. Jesus disse, vão. Vocês já ouviram, né? Essa palavra pegou no meio da igreja, né? Que é o hiperativo, não é? O hiperativo. Eu nem sei o que é hiperativo. Quando a pessoa fala, eu sei que é de Jesus. Imperativo, não sei nem falar. É o imperativo. A forma do verbo imperativo de ir, a ordem, é não ter uma segunda opção. Não tem como dar o jeitinho brasileiro. Não tem como reinterpretar. O imperativo é uma ordem dada e só existe uma opção: obedecer. Então, ou obedece ou rebela-se. Não tem outra opção. Ou você é um obediente ou você é um desobediente. Não tem meio termo. Então, e o imperativo é ide e fazei discípulos. Então, quantos discípulos você fez até hoje? Quantos discípulos eu fiz até hoje? Olha, se você está vivo, você tem uma chance ainda. Se não fez nenhum, antes de você morrer, deixa um na terra. Aí você está perguntando, pastor, filho vale? Filho vale, mas tem que fazer discípulo. Não é só filho. Temos que fazer. Já pensou se você faz um discípulo, irmãos, que é um Billy Graham 2? Que ganha milhões de almas? A gente não sabe. Mas a palavra diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Às vezes a gente tem dificuldade de ser vizinho do boliviano. Quanto mais ganhar o boliviano para Jesus. Às vezes a gente reclama, nossa, essa cultura, nossa, esse povo dorme tarde, nossa, esse povo dorme cedo, nossa, esse povo só faz festa. A gente começa a falar da cultura do outro. Quanto mais então quando a gente cai nessa de reclamar da outra cultura, de só olhar coisa ruim na outra cultura, como a gente vai fazer discípulos? Portanto, temos que fazer discípulos de todas as nações. Então nós fazemos discípulos de todas as nações, como? Indo, orando, orando, intercedendo e contribuindo. Então, ou você vai, ou você manda alguém. E você, se mandar alguém, você ora e você contribui. Mas hoje em dia, Jesus está mandando para a gente. Hoje as outras culturas estão no nosso bairro, estão no nosso trabalho. É a venda que a gente vai comprar, tem alguém que não é do Brasil lá. Então nós hoje temos... Vocês estão entendendo que Jesus está tirando o peixe de longe e trazendo o peixe para perto? Vocês não vão até o peixe vai até vocês? Traz os peixes, já viu é como aqueles peixes que ficam pulando para dentro do barco. É só você agarrar. Depois, uma outra forma que Jesus, ele associou, chamou para estar com ele. Depois, ele falou que é um discipulado de transformação. Vou fazer vocês pescadores de homens. Depois, é um discipulado de enviar, ou seja, de colocar para trabalhar. Não tem como discipular se você não põe para trabalhar. Aonde eu quero chegar?
Às vezes a gente quer proteger muito os discípulos nossos, quem a gente ensina. A gente ensina eles e a gente faz tudo e não deixa eles fazer nada. Não deixa eles aprenderem com os erros. Põe para fazer, não, mas não sabe ainda, mas deixa fazer. Se ele fizer alguma coisa errada, você consegue garantir que não vai dar problema? Consigo, então deixa fazer. É igual o Fábio, não é, Fábio? Quando a pessoa dirige, no outro carro ali tem um outro, é o freio que tem? Então, a outra pessoa está dirigindo, mas você tem a sua embreagem, o seu freio ali. Você vê que a outra pessoa vai fazer alguma coisa, você pisa no freio e na embreagem. É a mesma coisa no discipulado. Você põe para trabalhar, mas vai acompanhando ali com o pé na embreagem e com o pé no freio. Se você vê que precisa, você põe o pé na ação. Mas do contrário, se a pessoa está indo bem, deixa ela pilotar. Põe ela para fazer. Parece que até sem querer isso eu tenho feito bastante aqui, né? Querendo ou não, morando em São Paulo, eu vou pondo vocês aqui para trabalhar. E vou com o pé no acelerador, no freio, né? E na embreagem lá de São Paulo, acompanhando aqui. Mas é assim que desenvolve, irmãos. Se você colocar o seu filho para lavar uma louça, para fazer alguma coisa em casa, só muito velho, ele não vai fazer. Já tem que ir ensinando desde cedo. Depois, Jesus, ele usa o modelo de ensinar as Escrituras. Discipulado não acontece se a gente não ensina a palavra. E aqui é um ponto que eu quero trazer para vocês. Não é ser teólogo, não precisa ser teólogo. A teologia é para quem ensina líderes. É quem forma líderes. O discipulado aqui não está falando para você formar pastores. Não está falando para você formar evangelistas. Está dizendo para você ensinar o caminho da salvação para quem não sabe. Está dizendo para você ensinar que existe um outro caminho ao invés do da iniquidade. Um casal que só briga, que só discute, você vai talvez contar o seu testemunho. Como que você venceu, como que você passou pela briga, pela discussão e hoje tem paz no seu casamento. Então, você vai ensinar as Escrituras pelo que você conhece das Escrituras e pelo que você vive as Escrituras. Então, o discipulado é incutir a palavra, é ensinar a palavra. E, irmãos, é até incrível quando você vai para o fundo dos países, seja lá para o fundo da África, do Brasil, lá para o sertão, e você encontra pessoas que têm a mesma visão que você, porque ela ouviu a mesma palavra que você. Ela não ganha o que você ganha por mês, ela talvez não usa os calçados da marca que você usa, a bolsa da marca que você usa. Ela vive da plantação da terra. Mas quando você senta para conversar com ela, ela vai falar da palavra. Ela vai falar da importância da oração. Ela vai falar da importância do jejum. Ela vai falar da importância de Jesus. É isso que a palavra faz, ela rompe barreiras culturais, barreiras de idade, barreiras de estados, ela alcança desde o coração da pessoa mais rica até o mais pobre. Então essa palavra é esse ensinamento básico que Jesus quer que nós passemos adiante. Jesus não quer que nós peguemos a Bíblia e passemos a falar porque o proverbialista Salomão escreveu tantos provérbios. Não é nada dessas coisas. É que como Jesus muda a vida, como Jesus mudou a tua vida. Quando eu estava na Inglaterra, eles fizeram um treinamento com o pessoal, com os missionários. Na verdade, eu tinha mais experiência missionária do grupo. Mas havia muitos jovens que vieram, no última semana, antes de eu vir embora para o Brasil, eles fizeram uma semana de evangelismo na cidade. E veio jovens de vários lugares para onde eu estava para fazer uma semana de evangelismo na rua. Vieram jovens da Coreia, do Canadá, Austrália, tinha mais de 70 países lá. E muitos destes jovens, eles vão para lá
que eles têm um coração fervendo, né, por Jesus, no primeiro amor, mas eles não têm experiência no dia a dia lá na igreja deles de fazer a obra. Então eles chegaram lá e eles receberam um treinamento para evangelizar. E o treinamento que eles receberam é que a pessoa que parasse para ouvir eles iam falar o testemunho deles. Simples, eles iam evangelizar dizendo como a vida deles foi transformada por Jesus, como eles conheceram Jesus e como a vida deles mudou depois que eles conheceram Jesus. Ponto. Você consegue fazer o mesmo? Se você for contar a tua vida para alguém, a pessoa vai querer o mesmo Jesus que você serve hoje? Se você parar para falar de Jesus para alguém, você vai falar de Jesus igual você fala daquele restaurante que você gosta? Porque a comida é boa, porque o garçom serve bem, porque é barato e é gostoso, você tem que ir lá, tem estacionamento, tem lugar para criança, a pessoa vai falando assim, nossa, que restaurante é esse? Eu quero ir. É como falar de Jesus, porque depois que Ele entrou na minha vida, transformou o meu casamento, o meu trabalho, eu ganhei promoção, e eu sirvo na igreja, e venci a depressão, e venci isso, e venci aquilo, Jesus me deu isso, Jesus me deu uma casa, Jesus me deu um carro, eu não podia ter filho. Você começa, vai falando, a pessoa vai, nossa, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Você viu, irmãos, como é fácil evangelizar? Talvez você tenha um pouco de dificuldade de quebrar, né, vamos dizer assim, quebrar o gelo. Você chega e senta do lado da pessoa e está sol hoje, né? Assim, pastor, mas o que eu vou falar? Vou chegar do nada ali para a pessoa falando? Irmãos, você chega e fala quem é você, o seu nome, de onde você é. Olha, eu sou a Rosalina, eu sou da Igreja do Brasil para Cristo. Você tem 5 minutinhos? Estou fazendo aqui um trabalho, queria falar do testemunho que Jesus fez na minha vida. A gente está com um projeto de espalhar esperança no bairro. E a minha vida é um testemunho de esperança. Você viu, irmãos? É assim. É assim que a gente faz. A gente acha que as pessoas vão tratar a gente mal, mas, irmãos, quando a gente começa a falar, as pessoas estão desesperadas. E eu digo para vocês, a cada 10 pessoas, eu posso dizer isso, se 10 pessoas que vocês oferecer uma oração, 9 aceita, 8 aceita. As 2 que não aceitar, talvez uma diga, olha, eu não tenho tempo agora, você pode ficar com o meu número, fica com o meu nome, põe meu nome lá na oração. Uma só que vai ser a carrancuda, vai falar, talvez vai convidar você para ir lá na religião dela, dizer que ela é de outra religião. Mas a maioria das pessoas aceita a oração. Sabe como que a gente encheu uma igreja lá no Jardim Maracanã? A gente começou a ir de casa em casa, batia a pessoa, saía, a gente oferecia uma oração. A gente está orando pelas casas no bairro. Vocês querem uma oração? Claro! E aí orava. Algumas pessoas a gente orava no portão, outros chamava para dentro. Não, vem aqui, ora pela minha casa, ora pelo quarto, ora pelo cachorro, pelo gato. Você tem óleo de unção aí para passar? Você tem azeite? Aquele que o pastor passa? As pessoas iam falando, irmãos, ia acontecendo cada coisa. E aí a gente orava e falava, a gente vai abrir a igreja no domingo, vão lá, faz uma... onde que é? Lá em tal lugar. Irmãos, tinha 60 pessoas no domingo. 60 pessoas. Foram quase 15 missionários que se espalharam no bairro. Em um dia a gente tocou, acho que foi mais de 100 casas. Mas é assim, irmãos. As pessoas, se você oferecer, elas aceitam. Então, parece que não, irmãos, mas espiritualmente, o inimigo procura várias barreiras para impedir. Mas Jesus deu tudo o que a gente precisa para fazer essa obra. Jesus nos deu tudo o que precisa para a gente ser vencedor. Jesus deu tudo o que a gente precisa para não ser envergonhado. Não ser envergonhado.
Eu estava lá no hospital que a Beth trabalha. Eu nem sei se ela sabe disso. Eu fiz, acho que por desobediência lá da Beth. Eu estava sentado, sempre eu chego lá e faço uma oração com a equipe da enfermagem. Na última sexta-feira estava bem corrido, as enfermeiras não conseguiram parar para orar. Mas tinha duas famílias lá que a Beth conversou e aceitaram a oração. Uma era da igreja batista e a outra família era católica, mas estava agora indo na igreja evangélica porque a família era os primos eram evangélicos e estavam acompanhando e orando por eles naquele momento ali. E aí eu estava ali de butuca, e a Beth correndo para lá, correndo para cá, uma outra enfermeira correndo para lá, porque tinha um menino que estava com febre, ia tomar uma medicação e não pôde tomar medicação, e aí a Beth já ligando para um enfermeiro buscar para levar para um outro lugar, que ele não podia ficar ali, com pressa para levar o menino com febre. E aí, resumindo, falar, não vai orar para mais ninguém? Não, foi embora. Quando eu estava indo embora, saindo, estava o pai com o menino no colo. Eu parei e falei assim, olha, eu sou o pastor, eu venho aqui uma vez por semana, eu ouvi as enfermeiras falando que o seu filho vai subir, que ele está com febre, não pôde tomar medicação, posso orar por você 5 minutos? Ele falou, pode. Irmãos, e eu orei, pus a mão, falei assim, Senhor, cuida desse menino, nem sei como foi depois, talvez a Beth pode falar o que aconteceu com o menino depois, mas eu pus a mão e eu orei, falei, Senhor, cuida dos médicos, baixa essa febre, dá direção. O pai agradeceu e eu saí. Mas é assim, irmão, se você vai metendo a cara e falando assim, posso, e as portas se abrem. Amém? Coloquem a mão na cabeça, eu quero orar por vocês. Senhor, cabeça, Senhor, é sinal de autoridade. Eu oro, Senhor, para que o Teu poder e a Tua autoridade, Senhor, venha sobre o Teu povo, que carrega o Teu nome. Usa-os para ir adiante e abrir portas que só o Senhor pode abrir. Senhor, usa os Teus filhos para fechar as portas das trevas, para que através da oração, da pregação, da palavra que sai da boca deles, Senhor, os locais de adoração das trevas venham fechar, que os sacerdotes da iniquidade, do pecado, venham se converter, venham queimar os seus livros, venham queimar, Senhor, todos aqueles seus aparatos de magia, de bruxaria, e que toda a região, que todo o bairro, que toda a rua seja convertida, Senhor, que aonde há uma casa de idolatria, Senhor, se feche, se abra uma igreja, Senhor. Usa o Teu povo, Senhor, para pregar a Tua palavra, para orar, Senhor, pelos rebeldes, para orar, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, longe da Tua presença. Usa a Tua igreja, Senhor, para discipular, evangelizar e fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.